Bom dia a todos. Cumprimentar o conselheiro Milton, presidente da Comissão de Fiscalização do Conselho, Orientação e Fiscalização, nossa conselheira Dona Lara, que me precedeu aqui, a professora Larissa também, e agradecê-las porque, na verdade, as informações que elas trouxeram vão ser de muita valia e vão nos ajudar bastante agora nessa análise dos aspectos jurídicos que envolvem a avaliação psicológica em processos seletivos. Adiantar para vocês que o tempo é um pouco pequeno para a gente tratar da polêmica que envolve a questão. O judiciário ainda não se pacificou, embora haja atualmente um norte que parece que vai ser seguido. E pedir a vocês também um pouco de paciência, porque não vai ser possível, não seria possível fazer essa análise sem adentrar nas próprias decisões judiciais que têm sido proferidas pela Justiça, tanto em âmbito federal quanto aqui no nosso Estado. Então, procurei trazer o mínimo possível de decisões que representem o entendimento predominante da Justiça e as decisões também mais recentes. Mas, de toda forma, nós vamos ter que adentrar e vou tentar também transformar esse vocabulário numa coisa menos árida do que normalmente ele esse vocabulário, o famoso juridiquês. Por favor, Adriano. Bom, esse é o tema que nos foi proposto, né, os aspectos jurídicos do processo de avaliação psicológica em concursos públicos e processos seletivos de mesma natureza. Por processo seletivo de mesma natureza, a gente entende que sejam aqueles que, e aí só adiantando, o judiciário não costuma fazer muito essa diferenciação da avaliação psicológica por teste psicológico. A gente percebe que em algumas decisões o que se está analisando é a avaliação. Em algumas outras decisões, principalmente no STF, no Supremo Tribunal Federal, a questão se atém simplesmente ao teste mesmo. E os processos seletivos de mesma natureza seriam processos regidos também por editais, em que há previsão de avaliação psicológica, em que o teste tenha caráter eliminatório, como nos próprios conselhos de fiscalização profissional, dos quais o CRP é um exemplo, né? CRP, CREAS, a própria Ordem dos Advogados, que fazem processos seletivos. Não existem cargos públicos nesses conselhos, mas por orientação do TCU, eles têm que contratar mediante processos seletivos. Próximo. Vamos começar então com o posicionamento do judiciário e são dois temas polêmicos aí que nós vamos tratar. O posicionamento do judiciário com relação às avaliações e também depois o posicionamento do profissional, do psicólogo em relação a esses processos seletivos. Próximo. Bom, e vamos começar então de cima. Vamos começar por quem manda, né, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, no final do ano passado, ele editou uma série de súmulas, mais de 100 súmulas, né? Para quem acompanha mais ou menos aí o noticiário, a súmula é um enunciado que se faz após o tribunal decidir reiteradamente, por várias e várias vezes, um mesmo assunto da mesma forma. Então, depois que o tribunal decide de várias vezes a mesma coisa, de um mesmo jeito, o pleno do tribunal se reúne e forma-se uma súmula. Há o projeto aí na reforma do judiciário das súmulas passarem a ter efeito vinculante, ou seja, o que foi dito através de uma súmula, os juízes de primeira instância teriam que obedecer sem nenhum questionamento. Hoje isso não acontece. Esse é um exemplo de súmula, mas os juízes de primeiro grau podem simplesmente ignorá-la e decidir diferentemente do que está escrito ali. Mas essa com relação ao teste, o Supremo disse em outubro de 2003, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então já é um primeiro norte aí dos aspectos jurídicos que envolvem a questão dos testes psicológicos, da avaliação psicológica em processos seletivos. A Justiça tem firmado o entendimento de que somente havendo lei prevendo a hipótese do teste psicológico para o preenchimento daquele determinado cargo público, ele pode ser feito
com caráter eliminatório. Se não houver a previsão legal, não tem como no concurso ser feito o teste. Próximo. Eu trouxe para vocês alguns julgados do STF para a gente esmiuçar melhor o que o STF tem dito com relação a essa matéria. Esse é um julgamento de 2002. Esse ministro não está mais no Supremo, Nery da Silveira. Pode abaixar, né, um pouquinho. O que foi dito aí? O exame psicotécnico. A seleção psicológica que não admite recurso ou contraprova está em desconformidade com o direito, né? Outra premissa aí, que foi firmada já pelo Judiciário, de que se não houver a previsão do recurso nos editais de concurso, do recurso do exame psicológico, da avaliação psicológica, também a tendência é de serem todas essas avaliações invalidadas. E a possibilidade de, mediante lei, estabelecer-se a exigência do exame psicotécnico com caráter científico, em que caiba, inclusive, pedir reexame. Né? Então, ele fez aí o agrupamento dos dois requisitos. A questão de ter a previsão legal para se fazer o exame e também, além da previsão do exame, possibilitar-se ao candidato o recurso, sob pena de ser invalidado. Pode abaixar, né? Vamos para o próximo. Esse um aqui de Minas, um recurso extraordinário que chegou a Minas, pode continuar abaixando. O Imar Galvão, esse já é um pouco mais antigo, é de 99. O Imar Galvão também não é mais ministro do Supremo, se aposentou. Pode abaixar mais aí, Adriano, para a gente ver que ali houve uma mudança, né, na lei e dada a redação para que fosse colocada na lei a exigência do concurso, a exigência do teste. Então, havendo a previsão legal, o Supremo tem decidido que as leis ordinárias, seja dos estados, seja em âmbito federal, quando prevêem a exigência do teste psicológico, da avaliação psicológica, elas estão em conformidade com a Constituição, não ofendem a Constituição. Vamos ao próximo. Esse é do Carlos Veloso, esse ministro ainda, ele é mineiro e ainda está no Supremo. É um acórdão de 2002. Concurso para a Polícia Federal, exame psicotécnico como condição para ingresso no serviço público, agente da Polícia Federal. Se a lei que o exige, não pode ser dispensado sob pena de ofensa à Constituição. Aí tem uma nuance ainda maior nessa decisão, que é o seguinte: ele não está falando que se tiver na lei pode ser feito. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma lei que exige, então você não pode nem afastar. O exame psicotécnico, nesse caso, é obrigatório. Então, houve uma mudança na legislação federal, que passou a exigir os testes psicotécnicos para o ingresso na carreira da Polícia Federal, e essa decisão, ela consolida esse entendimento, que se a lei previu, não só essa lei está de acordo com a Constituição, como esse teste tem que obrigatoriamente ser feito para o ingresso na carreira, sob pena de nulidade. Volta lá no slide, para a gente ver agora mais um julgado, esse aí da direita. É um acórdão da Bahia, de 2002, do ministro Celso de Mello, também ainda ministro do Supremo. Esse acórdão, esse julgado, fala um pouco da questão do rigor científico que o Judiciário está exigindo para considerar válidos os testes psicológicos. E aí, confesso que, do ponto de vista jurídico, para mim fica difícil de aferir a questão do rigor científico, e a exposição da professora Larissa é que veio trazer para vocês em que medida se dá esse rigor científico, como que um teste ou uma avaliação deve ser feita dentro de parâmetros que sejam considerados objetivos e dentro de um critério de rigor científico. É disso que as decisões judiciais têm falado, é isso que o Judiciário tem exigido, que o teste, que a avaliação possibilite o recurso e que seja feita de forma objetiva e dentro de critérios, dentro de um rigorismo científico. Então ali fala a exigência do rigor científico, a necessidade de um grau mínimo de objetividade e o direito do candidato de conhecer os critérios norteadores da elaboração e das conclusões resultantes dos testes psicológicos que lhe tenham sido desfavoráveis.
Então, me remeto mais uma vez à fala da professora Larissa. Não é dizer, não é ensinar como que foi feito, né? É dar, fazer a entrevista de devolução e dizer como que se chegou, quais foram as notas do candidato e quais os critérios que nortearam a elaboração das conclusões que resultaram naquele resultado, que chegaram naquele resultado. Para que o candidato tenha um mínimo de informação, porque também uma coisa hoje é pacífica, isso aí não vai mudar. O judiciário se sente competente dentro da visão de que, né, do dispositivo constitucional que dispõe que é vedado à lei não permitir que qualquer matéria seja apreciada pelo judiciário. O judiciário então se sente competente para apreciar as avaliações psicológicas em concurso público e sempre vai avaliar esses critérios. Ele sempre vai avaliar esses critérios. Ali ele só acrescenta mais algumas coisas com relação. Vamos lá, volta para os. Isso aqui embaixo. Pode passar para o próximo. Bom, o posicionamento do STF é basicamente esse. Vocês viram que ele se reporta mais à questão dos testes, né? O nosso Tribunal de Justiça, ele tem algumas decisões muito recentes, agora do mês de junho, e que são muito interessantes, apesar de haver ainda uma discordância interna no órgão, há desembargadores tergiversando ainda sobre a questão, mas há algumas posições de vanguarda dentro do TJ aqui também em Minas. E eles tratam, em algumas decisões, a avaliação psicológica dentro do conceito que a professora Larissa nos trouxe. A questão mais ampla, não só do teste. A gente pode aferir que a posição do TJ em relação à aceitação dos testes psicológicos como instrumentos válidos para avaliação e eliminação de candidatos no âmbito de concursos públicos tem evoluído nos últimos anos. Observa-se que até o ano de 2001, né, isso aí mais ou menos, né, a gente faz uma amostragem, o posicionamento da Corte era majoritário no sentido de que a simples previsão de testes psicológicos em concursos públicos significava ofensa à Constituição da República, né? No que se refere aos requisitos de igualdade e objetividade. Então, o tribunal estava decidindo que, assim, se tinha previsão no edital de ter teste psicológico com caráter eliminatório, já qualquer um que entrasse no justiça ganhava. E podia ser policial, para a carreira da polícia, podia ser qualquer coisa. Pois é, tudo por conta disso, né? Próximo, Adriano. A partir de 2002, entretanto, sobretudo com o advento de algumas mudanças legislativas, porque vocês viram naquela súmula que o STF pacificou. Se tiver a previsão legal, beleza, pode fazer o teste. Então, houve também aqui no âmbito de Minas Gerais algumas mudanças na legislação, inclusive com relação à carreira militar, da Polícia Militar e dos Bombeiros, para colocar na legislação mesmo a questão do exame psicológico de uma forma mais definida, mais clara. Então, a partir dessas mudanças, coloquei até ali em itálico, os desembargadores mineiros sentiram-se mais à vontade, né, para passar a acatar a existência dos testes psicológicos em concurso, inclusive com caráter eliminatório. Próximo. Então, hoje existe uma postura mais amadurecida em relação aos exames, mantidas as exigências sempre de objetividade, acesso às informações e possibilidade de recurso, né? Esses requisitos não serão afastados nunca mesmo, porque são exigências da Constituição. Mas mantidos esses requisitos, realmente vocês vão ver nas decisões que há uma postura mais amadurecida. E verifique-se também o prestígio às resoluções do CFP, inclusive por parte do Tribunal de Contas da União. Não é um órgão do Judiciário, tá? Ele é um órgão acessório do Legislativo, mas que tem competência, no caso do Tribunal de Contas da União, com relação a toda a esfera federal, de dar decisões de observância obrigatória pelo administrador federal no que se refere à admissão e demissão de pessoal. Então, o que o TCU fala em matéria de admissão, demissão e aposentadoria de pessoal na administração pública federal, o administrador tem que cumprir sob pena de improbidade administrativa, multas pesadas, cassação de direitos políticos, etc, etc, etc. Então, apesar de não ser um órgão judicial, não tem aquela carga do judiciário, as decisões do TCU são muito importantes. E tem uma decisão do TCU que eu vou trazer para vocês que ela é muito interessante e ela diz respeito diretamente ao Conselho Federal de Psicologia e ela vem corroborar as resoluções do CFP. E eu vou trazer uma decisão para vocês do TJ de Minas Gerais, que é um acórdão recente,
em que o desembargador tem uma posição, no meu entender, não sei qual vai ser de vocês, no meu entender de leigo na questão da psicologia, uma decisão de vanguarda. Que ele fala o seguinte: olha, não tem como um teste psicológico ser 100% objetivo. Isso não existe. Agora, mesmo assim, eu acho que esse teste tem que existir, ele tem que ser eliminatório, e eu considero que, nesse caso aqui, a eliminação desse candidato por esse teste é válida. E aí nós vamos ver as razões por que ele considerou isso. Pois é. O próximo, Adriano. Vamos lá, vamos para as decisões do TJ. Essa primeira decisão, são duas decisões recentes, tá, gente, agora de junho, e ela é ruim porque, nesse caso, o eminente desembargador, o Pinheiro, ela é de 18/6. O Pinheiro Lago, ele deu pela invalidade do teste, mas isso aí funciona o seguinte: chega o recurso no tribunal, ele vai para as turmas. As turmas geralmente são compostas por 3 desembargadores. Então, nesse caso, essa turma aí, 2 desembargadores votaram contra o caráter eliminatório do teste. Mas tem um voto de um terceiro desembargador que perdeu, no caso, que o voto dele é muito interessante, porque parece que ele pegou a resolução do CFP de um lado e escreveu o voto dele do outro. Ele seguiu ponto a ponto a resolução. Pode baixar, Adriano. Então, não, sobe um pouquinho, por favor. Isso, a emenda do acórdão, né, que é a decisão, é um caso da Polícia Militar, do concurso da Polícia Militar, o exame psicológico e invalidade, falta de objetividade e cerceamento ao direito de defesa, não explicitação adequada dos tipos de testes a serem aplicados e proibição do uso do recurso em razão do exame psicotécnico. Essa que é a emenda do acórdão. Qual a questão da não explicitação dos testes? De fato, o edital não estava explicitando quais os testes. Agora, ele se equivoca com relação à questão do recurso. Havia nesse edital, neste caso, a previsibilidade do recurso. O que o desembargador invocou aí foi que no edital está previsto, claro, a possibilidade, de acordo com a resolução, a possibilidade do candidato não recomendado estar assistido por um psicólogo civil. E aí o desembargador virou e falou assim: não, mas esse negócio de estar assistido com um psicólogo civil, ao invés de ajudar, atrapalha, porque está subentendendo que o candidato vai ter dinheiro para contratar, por exemplo, um psicólogo, e às vezes ele não tem. Então esse foi o argumento dele. Eu desconfio. Se tem advogado de graça, por que a justiça não providencia psicólogo de graça para assistir o pessoal também? Com certeza. Agora eu acho que a gente não pode aceitar isso assim de graça. Sim, mas essa posição hoje é minoritária. A posição majoritária hoje é de que a previsão no edital de que o não recomendado deva se valer da assistência de um psicólogo civil, no caso, né, dos editais de concursos militares, para fazer o recurso, tem sido considerada hoje como uma prova de que o teste tem sim caráter objetivo e científico. Porque o argumento da maioria dos desembargadores, está se delineando para essa maioria, pelo menos dos mais sensatos, acredito eu, tem sido o seguinte: bom, se eu permitisse que qualquer um escrevesse qualquer coisa e entregasse como se fosse um recurso, eu estou admitindo que o exame, que o teste psicológico não tem caráter científico, porque qualquer um pode contestar. Então, a previsão de necessidade do psicólogo para orientar ou para realizar esse recurso é uma prova de que o teste tem sim caráter científico. Pode baixar um pouquinho, Adriano. Aí ele fala que, ele reconhece que existe a lei no âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais prevendo a realização do exame psicotécnico, mas fala que não é razão suficiente para legitimá-lo se os demais aspectos que devem envolver, pode baixar, que devem envolver a etapa não estiverem presentes. Aí ele fala que o edital não tinha objetividade, porque falava genericamente com relação aos testes, sem especificar os testes que seriam aplicados ao candidato, e não permitindo conhecer a metodologia e a dinâmica envolvidas particularmente no concurso público. Aí ele continua, fala do prazo de 2 dias para recurso, que ele considera exíguo, fala da exigência do psicólogo civil, como se pretendesse que o candidato fosse também um especialista na área e tivesse recurso suficiente para contratar um profissional. Pode abaixar, Adriano. Aí, por tudo isso, ele invalidou o exame. O desembargador Alvin Soares concordou com ele, então ficou 2-1
eles ganharam. Mas o voto mais interessante foi o que perdeu. Vamos lá. Geralmente acontece isso. É o Edivaldo Jorge dos Santos. Vamos lá. Ouso divergir da solução dada ao caso vertente pelo voto do eminente esmagador relator. O edital questionado explicita de maneira exaustiva a finalidade e objetivos dos exames psicológicos e como é feita a sua avaliação. Faculta também aos candidatos contraindicados a possibilidade de uma entrevista de devolução, cujo objetivo é cientificar do resultado obtido no exame psicológico, no qual foi exarado o parecer. Os testes psicológicos são instrumentos utilizados por profissionais devidamente habilitados, o psicólogo, para diagnosticar o potencial psicológico e intelectual do indivíduo. Nos processos seletivos, como no caso dos autos, os exames psicológicos são também utilizados como recursos auxiliares a outros exames, com o objetivo de avaliar o perfil profissional do candidato para a atividade profissional proposta pelo concurso. Vamos lá. Os testes psicológicos são medidas padronizadas, reconhecidas pela Associação Nacional dos Psicólogos e auxiliam na avaliação de interesses, aptidões específicas, profissionais, nível mental, traços, personalidade, etc. Além disso, é por isso que eu estou falando, parece que ele foi pegando a resolução. Além disso, a entrevista é uma técnica que é associada aos testes para esclarecer e completar o diagnóstico. Você vê que ele não faz a análise só do teste, ele faz da avaliação por inteiro. Os testes são avaliados através de critérios pré-estabelecidos em cada teste. Os resultados dos exames psicológicos são sucintos, apto ou inapto, ou como no caso em tela, indicado ou contraindicado. O edital jamais poderá informar o nome dos testes a serem aplicados. Olha que interessante. Se assim o fizer, tais exames perderão sua validade, pois possibilitarão que os candidatos se preparem ante o conhecimento prévio das questões a que serão submetidos. Os tipos de testes psicológicos são de acesso exclusivo dos psicólogos examinadores e a eles deverão ser restritos. Tá? E aí ele fala mais algumas coisas e conclui. Dessa forma, só posso concluir pela improcedência do pedido inicial, quer dizer, que era o pedido de anulação do exame feito. Tá? Essa é uma decisão, esse é um voto de segunda instância, mas um voto perdedor. Né? Ele perdeu por 2-1 na turma, mas eu considero que é um voto extremamente criterioso, né? E uma decisão de vanguarda também. Esse segundo julgado, que é de 30/6 agora, nesse o candidato não recomendado ele perdeu. A turma foi o contrário, teve 2 votos contrários ao candidato que estava recorrendo à justiça e 1 voto favorável a ele. Foi um placar justamente o contrário. Para mostrar para vocês que há ainda uma divergência no tribunal. O tribunal ainda está construindo esse entendimento dentro dele. O anterior poderia ter ir para outra instância? Pode ainda. Quando um julgamento, você sabe que nós temos milhares e milhares de recursos, né? Quando o julgamento dentro da turma, ele não é unânime, cabe ainda um recurso que é pouco conhecido, chama embargos infringentes, que é para tentar unificar. Provavelmente devem ter embargos infringentes tramitando aí aos montes no Tribunal de Justiça hoje, porque os julgamentos, via de regra, não têm sido unânimes. Então, mais para frente, aí, daqui a uns anos, essa questão vai se uniformizar no nosso judiciário aqui, no Judiciário de Minas. Espero que se uniformize nesse sentido mais moderno aí, de entender a questão dos testes. Esse aí é o concurso do Corpo de Bombeiros, né? Primeiro ele fala ali da questão das leis e tal. Previsão editalícia de fase de exames psicológicos, amparo legal, recorribilidade e objetividade. Princípios da ampla defesa e do contraditório observados. Procedência do pedido, considerando nula a exigência dos referidos exames, sentença reformada em exame necessário. Esse foi o voto que não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade no ato de eliminação do certame, eis que a previsão editalícia de testes psicológicos, objetivamente aplicados, encontra amparo, aquele vencido está errado ali, gente, desculpa, encontra amparo na legislação, dispondo-se, ademais, sobre a possibilidade de recurso contra o resultado desfavorável, com que assegurados os princípios da ampla defesa do contraditório. Então esse foi o voto vencedor, que falou que o edital estava, sim, dentro dos parâmetros exigidos. Mas teve um voto vencido, e o voto vencido fala o seguinte: por sua subjetividade, o exame psicotécnico não pode ter força eliminatória em concurso público, embora seja possível se exigir a aprovação do candidato em exame psicotécnico como requisito para investidura em determinados cargos públicos. Pode abaixar, Adriano.
como em caso de curso técnico destinado à formação de soldados do Corpo de Bombeiros, é necessário, para isso, além da previsão em lei, que a avaliação se dê mediante critérios cientificamente objetivos, sendo vedado o caráter sigiloso e irrecorrível do teste. Vamos ver aqui. Aí, nesse caso, o voto vencido considerou que era sigiloso também pelas mesmas razões, que era irrecorrível, aliás, porque precisa do psicólogo civil, então ele considera que a Constituição estava sendo infringida. Né? Pode abaixar essa parte, Adriano, por favor. Vamos lá no voto do Pedro Henrique. A sentença deve ser reformada em sede prejudicada. Vamos lá nas razões dele. Não se rechaça, ao contrário, endossa-se o entendimento segundo o qual, com vistas a serem atendidos os princípios norteadores da administração pública, devem os concursos pautar-se pela objetividade, transparecendo ao administrador, os candidatos e, em última análise, à própria sociedade, pode baixar, a lisura do procedimento e a impessoalidade do julgamento. Ele fez a introdução, né? Ele concorda com tudo isso, que os critérios têm que ser objetivos, que isso é uma questão de ordem pública e tal. A análise perfunctória do tema poderia levar à conclusão precipitada de que a simples previsão de exames psicológicos e ou psicotécnicos em concursos iria de encontro às normas constitucionais pertinentes. Entretanto, o melhor exame da questão, sobretudo diante do caso concreto, leva ao entendimento de que é possível, sim, atendendo-se ao disposto na lei, pode baixar, e na Constituição Federal, prever o edital regulador do certame a aprovação daqueles testes, desde que observados certos requisitos. Então, esse acordo ele traz também, no final dele, um resumo interessante do que o Judiciário hoje considera como requisitos necessários para que um edital, digamos, passe ileso pelos questionamentos. Aí ele transcreve um pouco do edital, né, que fala dos exames, de como vão ser feitos os exames. Pode baixar, né? Vou passar a batida aí por isso aí, da fase eliminatória, do exame. Sobe um pouquinho, né? Acabou a parte. Pode subir mais um pouco. Aí, por aí. Aí, depois que ele transcreveu o edital, na parte que estava explicando como se dariam os exames, ele fala: vê-se que o edital regulador previu expressamente fase de exames psicológicos com caráter eliminatório, tal como a segunda, a terceira, a quarta e a quinta fase, o item 4.1, indicando, inclusive, a legislação aplicada à espécie. Por 27. Sabe-se, no outro giro, que é aplicável à corporação dos bombeiros, pode baixar, a legislação vigente para a Polícia Militar, nos termos do artigo 11 da Emenda Constitucional Mineira, 39, que alterou o artigo 100 do ADCT. Razão, aí ele fala mais algumas outras coisas e conclui: razão porque, eliminada qualquer dúvida que porventura houvesse quanto à existência de previsão legal a amparar a fase de exames psicológicos estabelecidos pelo edital, não se tratando, lá do outro, de exames de caráter subjetivo, como com propriedade fez constar o desembargador Lúcio Urbano em caso análogo. Aí ele traz uma outra decisão de um outro processo. Pode abaixar, Adriano. O teste é aplicado com o intuito de verificar as condições do candidato para a difícil missão policial através de quesitação específica que compreende personalidade, condição emocional, agressividade, impulsividade sem controle, indícios de traços psicopatológicos, alcoolismo e toxicomanias, traços de personalidade incompatíveis com o perfil profissiográfico para o quadro funcional. Então ele acrescentou ao voto dele esses argumentos aí. Pode baixar. Vendo-se, pois, que a hipótese dos autos diverge muito de outras em que, sob o manto da denominação exame psicológico, submete-se ao candidato a simples e única entrevista sigilosa e subjetiva. Então vocês veem que isso realmente é totalmente rechaçado, cujo resultado decorre da avaliação exclusivamente pessoal do examinador. Aqui, ao contrário, utilizam-se baterias específicas de testes aplicados por profissionais da área e objeto de aprovação científica. Cumpre observar agora se citado edital previu a possibilidade de interposição de recurso contra resultado desfavorável ao candidato. Então, o primeiro requisito que ele colocou ali, a questão dos testes, né, de terem caráter científico. A segunda, a questão do recurso. Aí transcreve a parte do edital que fala dos recursos. Pode abaixar essa parte do edital aí. Fala do recurso, e é o mesmo edital que fala que tem prazo de 2 dias, tem que ser assistido pelo psicólogo civil, tem que ser por escrito e tal, referências bibliográficas.
Não, pode subir, Adriano, até o início da tarde. Só mais um pouquinho, por favor. Tem uma parte interessante ali que o psicólogo civil constará nas razões apresentadas as seguintes informações. Aí fala, será esclarecido ao psicólogo civil quais foram os instrumentos para baixar. Quais foram os instrumentos e técnicas utilizados no exame psicológico e, para que seu parecer seja aceito, o psicólogo civil deverá estar devidamente cadastrado no Conselho Regional de Psicologia e prestar declaração por escrito que possua domínio das técnicas e instrumentos utilizados. Quer dizer, tudo dentro daquela linha que nós vimos da questão das resoluções e da palestra do professor Larissa também. Aí já o desembargador começa a concluir. Inexistindo assim dúvida de que prevista também para a fase dos exames psicológicos a possibilidade de recurso. Aí que é interessante. Nem se diga que a determinação de que seja o candidato assessorado por psicólogo civil quando da interposição do recurso, bem como que tal profissional produza as razões escritas após vista do material, seja descabida ou configure ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Aqui ele começa a contra-atacar o argumento daquele outro desembargador que dizia: não, esse negócio de ter que ser auxiliado por um psicólogo é inconstitucional, porque se ele não tiver dinheiro para contratar e tal. Ele começa a rechaçar isso dizendo: pudesse o candidato, de seu próprio punho e desassistido, ter vista do material por ele produzido e insurgisse contra a reprovação em exames psicológicos aplicados por profissionais, como se vê do próprio edital, estar-se-ia a admitir que os testes pelo qual passou padecem de qualquer caráter científico, a ponto de poderem ser contestados por leigo no assunto, o que, por óbvio, não é o caso dos autos como asseverado. Então são dois julgadores do mesmo tribunal com entendimentos diametralmente opostos com relação à questão do psicólogo civil assessorando o candidato que pretende recorrer ou que está recorrendo, né? Me parece que essa posição tem muito mais chance de prevalecer hoje no âmbito do Tribunal de Justiça. Outra questão interessante. Quanto ao fato de ter tal fase do concurso público caráter eliminatório, ou seja, caráter eliminatório do teste, tem-se que tal previsão vai ao encontro do próprio fim visado pelo certame, o de que sejam aprovados aqueles que, além de terem obtido melhor desempenho intelectual e físico, também tenham um perfil psicológico e social compatível com a função militar a ser desempenhada. Função dificílima e sujeita a intempéries de ordem diversas. Por certo, logo inadmissível, mesmo que fossem aprovados aqueles cujas características pessoais não se enquadrassem naquele perfil. Daí porque, a nosso sentir, também nada contraria a lei ou a Constituição o fato de se ter atribuído, pode baixar, a etapa dos exames psicológicos caráter eliminatório. Ao contrário, deve-se mesmo eliminar qualquer possibilidade de vir a integrar o órgão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros pessoas cujas características são incompatíveis com a função a ser exercida. Pode abaixar, Adriana, aí é uma questão mais longa. Ele conta uma notícia que saiu no Estado de Minas em setembro de 2001, que fala do caso aí desse tenente Paulo Sérgio Souza, que disparou uma escopeta que matou uma pessoa durante uma revista. E esse tenente tinha sido não recomendado no teste psicológico e conseguiu entrar na polícia por uma decisão judicial. Então ele faz um meia-culpa, ele cita essa questão para dizer que da imprescindibilidade, da necessidade do teste psicológico em caráter eliminatório nesses concursos, sobretudo quando envolvem esse tipo de responsabilidade. Pode baixar, Adriano. Oi. 5 minutos? Impossível. Impossível. Bom, então vamos para outra, Adriano. Vamos lá, volta lá no slide. Vamos pegar a última decisão lá do TJ, que é um acórdão. É esse que traz o resumo, vocês me desculpem. Aquele que trazia a notícia do jornal, é esse que traz o resumo do que precisa ter o edital para que a justiça. O ACAD. Vai lá no final já de uma vez, Adriano, por favor. Bem no final dele lá. Esse aí também, esse foi unânime, tá? Esse é singelo porque ele foi unânime. O desembargador, sobe aí nessa parte que ele fala, por favor. Ele falando dos testes. Não vejo como se atribuir critérios puramente objetivos. É a decisão de vanguarda lá que eu falei para vocês.
Não vejo como se atribuir critérios puramente objetivos a estes exames, como querem algumas abalizadas opiniões de membros desse tribunal. Quer dizer, ele dá uma fincadinha nos colegas dele. Pois estamos tratando de uma ciência eminente e preponderantemente subjetiva, como é o estudo da mente, pode baixar, da mente e da personalidade humanas e de seus desdobramentos. Não se trata aqui de entrar no mérito dos procedimentos administrativos de elaboração e direção das regras do concurso, que é vedado, né, ao judiciário. Né, o judiciário está distrito ao exame da legalidade dos atos emanados pela administração pública. O que se está sustentando é a circunstância de que não existe óbice legal para baixar a realização do exame psicográfico, uma vez que a autoridade administrativa tem uma margem de discricionariedade ao elaborar e aplicar as regras do certame público. Ele colocou, no caso aí, me parece que nesse concurso tinha o psicográfico e o psicotécnico. Não se pode afirmar que não existe a previsão legal para a realização de testes psicotécnicos, psicográficos ou qualquer outra espécie do gênero psicológicos, uma vez que a legislação mineira já prevê a hipótese. Aí ele cita a legislação, pode abaixar. Assim sendo, a contraindicação do candidato, pode abaixar, Adriano, na parte que ele fala, por favor. Após a realização dos exames psicológicos, pode abaixar, com a posterior desclassificação é ato que não se reveste de ilegalidade e não desafia reforma por parte do judiciário. Né? Aí ele negou provimento para o recurso aí do candidato. Os demais desembargadores votaram com ele. Pode abaixar. Volta lá para os slides, vamos seguir então. Vamos tentar aí nos 5 minutos. Bom, existe uma súmula administrativa, não vou nem mostrar ela para vocês, para ir mais rápido. Existe, vocês querem? Então, clica lá, Adriano. A Advocacia Geral do Estado, ele é o órgão responsável pela defesa do Estado em juízo, né? É ele que faz a defesa do Estado em juízo. Em junho agora, o advogado-geral do Estado, o Zé Bonifácio, ele baixou essa súmula aí, que é uma orientação geral para todos os órgãos, para todo o órgão jurídico que faz a defesa do Estado, sejam os procuradores do Estado, os procuradores de autarquias, o caso da polícia também. Baixa Adriano. É sucinto, ele fala o seguinte: o Estado não vai recorrer mais de nenhuma decisão judicial que reconhecer ilegal a realização do exame psicotécnico para provimento de cargos públicos sem previsão legal e critérios mínimos de objetividade e sem direito a recurso administrativo previsto em edital. Então, quer dizer o seguinte: se o Estado soltar algum edital que não preveja critérios mínimos de objetividade e que não preveja o direito ao recurso na avaliação psicológica, o candidato vai na justiça, vai ganhar, o Estado nem vai recorrer mais disso. É isso que está sentado aí nessa súmula administrativa. Vamos lá, para frente. Volta lá no PowerPoint. Próximo. Bom, aí agora uma parte polêmica também, que são os aspectos práticos do exercício profissional em seleções públicas, seja o psicólogo que está do lado do órgão público, seja o psicólogo que vai estar assessorando o candidato não recomendado no recurso dele. Pode passar. Me foram propostas algumas questões e eu trouxe elas para vocês, eu vou lê-las e embaixo tem a resposta. A questão do direito do candidato que submeteu uma avaliação psicológica receber a devolução por escrito, né? Como vocês viram, a resolução 01 de 2002, ela está do candidato em concurso público, né? Aquelas seleções similares que ela fala são espécies de concurso. De acordo com a resolução, é facultado ao candidato conhecer o resultado por meio da entrevista devolutiva. Então, tem uma que a entrevista é obrigatória. O artigo 8º da resolução é preciso quando diz que tanto na entrevista quanto para a apresentação de recursos não será admitida a remoção dos testes do candidato do local de arquivamento. Então, a remoção dos testes não está permitida. E a resolução também não traz nada da devolução por escrito. Então, hoje, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista das resoluções do CFP, a entrevista, a devolução, ela deve se dar através da entrevista. Qual a possibilidade do candidato entrar na justiça e requerer e exigir que essa devolução seja feita por escrito?
É uma possibilidade. Hoje eu acho que até é razoável. Se for feito, obviamente que ordem judicial não se discute. Se o juiz mandar, vamos cumprir, gente, senão a gente pode ser preso. Aqui, posso falar uma coisa? A atual chefe do centro de seleção, eu já fui chefe lá no centro, eu participei desse processo de desenvolvimento de todas essas normas, eu conheço, assim, muita coisa do judiciário. Eu posso afirmar categoricamente que ela foi pedido um teste para a justiça, ela não entregou o material, ela se fez presente diante da juíza, que solicitou o material, argumentou para a juíza e a juíza aceitou os documentos dela. Ótimo. Então eu acho que é importante a gente se posicionar diante dessas coisas, porque senão isso vira uma brincadeira de gato e rato, sabe? E eu acho que o conselho, ele precisa de ajudar a gente nesses posicionamentos, porque quando você fala que o judiciário tem poder para poder decidir essas coisas, o judiciário não é só o juiz. Ele tem um perito que ele pode determinar para poder fazer a análise de um material que ele não conhece, e eu não conheço nenhum processo, desde 1997, que tenha sido designado um perito para poder periciar o material de teste que a gente faz. Tá? Então eu acho que você tem que se posicionar diante dessas coisas. Tá. Pode fazer uma parte? Por favor. Vou dar um depoimento pessoal aí. Eu fui designada pela Justiça Federal nesse momento para avaliar um recurso de um candidato que foi considerado contraindicado por formação de sargento aeronáutico. Então, Primeira vez que eu escuto, primeira vez. Mas no concurso federal, aqui em Minas não existe. Bom, nós vamos chegar nessas partes aí também, porque tem um tempo previsto para o debate. Vamos tentar terminar e depois a gente parte para o debate. Mas só para responder, para não ficar no ar, o Conselho tem se posicionado sim. O problema é que o Conselho não possui legitimidade processual para estar interferindo diretamente nos processos judiciais. Porque o Conselho não é entidade de classe, ele não consegue fazer a representação em juízo do profissional. A gestão que a gente tenta fazer, ela é muito mais política e do ponto de vista também de mudar as resoluções e de tentar... Sim, mas a OAB não é parâmetro, sabe? Porque a OAB, legalmente, ela tem a prerrogativa de sindicato. Tanto é que não existe sindicato de advogados. Até existiu, mas acabou, porque a OAB tem a prerrogativa legal de defender ou a advocacia e ou advogado. Os demais conselhos não. Eles defendem a profissão. Sim, justamente. A diferença é essa. Então a gente tem algumas limitações do ponto de vista de ingressar em juízo, exigindo algumas coisas. Isso, vamos lá, vamos partir para as próximas. A próxima, Adriana. A obrigatoriedade da comissão avaliadora de recursos em um processo de seleção é fornecer uma devolução ou dar vistas ao psicólogo contratado pelo candidato não recomendado. Né? Não há autorização da resolução para que se forneça a devolução por escrito. As vistas ao psicólogo do recorrente não podem significar a retirada do material da guarda do psicólogo responsável pela seleção. Esse é um critério que está bem claro na resolução e tem que ser observado. Próximo. O direito do candidato de receber a cópia do laudo psicológico emitido. Hoje é um direito que tem sido muito reconhecido. A Justiça tem dado ganho de causa para ele obter a cópia em quase todos os casos, mas não tem a previsão expressa na resolução. Então hoje acho que é uma questão extremamente importante de nós discutirmos para a mudança da resolução, para resguardar o psicólogo, tanto administrativamente, quanto em eventuais problemas perante o judiciário, porque não tem a previsão na resolução, mas o entendimento do judiciário é bastante claro no sentido de que tem que ser fornecida a cópia. Próximo. O direito do candidato contraindicado no exame de obter documentos que explicitem quais fatores fundamentaram sua contraindicação. Mais uma vez, a Justiça tem reconhecido o direito, as resoluções do CFP não determinam essa prática de fornecer por escrito, havendo a ordem judicial, o documento é o que ela falou. Ou se expede, ou se luta contra isso também. Se argumenta, nem sempre você vai se deparar com um juiz capaz de entender essas coisas. Né? A gente brinca muito, quem conhece juiz aí, a gente fala que alguns acham que são Deus, a maioria tem certeza absoluta. Os editais que exijam simplesmente a apresentação de laudo comprovando pleno gozo das faculdades mentais. Tem uns editais por aí, hoje é mais raro ver isso, mas tinha uns que falam que o candidato teria que apresentar pura e simplesmente um laudo. Olha, isso está totalmente em desacordo com as resoluções do CFP. De acordo com o que foi dito aqui, o psicólogo que for procurado por uma pessoa dessa é porque ele não tem base científica para produzir um documento desse.
Então, sob o ponto de vista do Conselho, sob o ponto de vista administrativo, isso não pode ser feito, porque é muito difícil de se ter critérios científicos para a produção de um documento dessa natureza, porque certamente esse edital não vai ter perfil profissiográfico, não vai ter nada. Então, eu não sei a partir de onde esse profissional trabalharia. Próximo. Aí a questão que a Júlia testou no atestado, existe na legislação trabalhista previsão de atestado psicológico de apto ou inapto? Não existe na legislação trabalhista e nem na previdenciária a questão do atestado psicológico como tem para o atestado médico. Então, quando me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando, bom, é aquela questão de, às vezes, um trabalhador que chega com um atestado psicológico e quer ter algum direito trabalhista decorrente daquilo, um abono de faltas, alguma coisa nesse sentido. Hoje, o que acontece? Não tem previsão legal, então o empregador não precisa aceitar. Se o empregador não aceitar e o empregado assim entender, ele pode ingressar na justiça, claro, argumentando, e aí o argumento que eu pensei o mais viável são as questões constitucionais do tratamento à saúde. Saúde não é só medicina, né? Então, eu acho que é um argumento muito forte, muito interessante, que pode começar a ser trabalhado. Próximo. O exame psicológico, assim como o exame médico, pode ser uma das etapas finais em um processo de contratação sem abertura de prazo de recurso? Não, né? Como nós vimos, o prazo de recurso, a possibilidade de recurso é o que a Justiça tem exigido sem abrir mão mesmo. Próximo. A atuação, estou terminando. A atuação do psicólogo recorrente. O psicólogo recorrente, que eu coloquei ali, é o que vai estar assessorando o candidato que recorre. No nosso entendimento, não está explícito nas resoluções do CFP que o psicólogo contratado pelo candidato recorrente deva se ater exclusivamente à avaliação do processo. A questão polêmica que nós vamos tratar que é o seguinte: pode o psicólogo contratado pelo candidato que está recorrendo fazer nova avaliação? Não. Pode? A princípio, não. Eu defendo com citações depois do debate. Tá, isso. Depois é uma questão muito para mim debater. Eu acho que não pode, eu não posso dizer não. Puramente não. Acho que temos que analisar caso a caso, porque é uma questão muito rica e que, de repente, eu tenho que pensar, eu não estou cerceando o trabalho desse profissional. Então, acho que tem alguns critérios que ele deve observar obrigatoriamente, mas que, se observados, dependendo do caso, acho que pode sim. Mas vamos para o debate. Próximo. E, finalmente, aquela posição do TCU que eu quero mostrar para vocês rapidinho, que é super interessante. O ESC. Que foi um questionamento de 2003, que foi uma representação formulada pelo corpo técnico do TCU contra o CFP, quando o CFP baixou uma resolução dizendo que os CRs, né, nossos regionais, deveríamos fazer seleção para contratação de pessoal e nessa seleção adotar o exame psicológico, a avaliação psicológica com caráter eliminatório. Alguém viu isso lá e falou, opa, isso não pode. E representou ao TCU contra isso. Vamos ver o que o TCU decidiu. Pode abaixar, né? O voto do ministro relator, nos termos evidenciados pela unidade técnica, a avaliação psicológica prevista em normativo do Conselho Federal de Psicologia como forma de seleção, além das provas propriamente ditas, pode baixar, poderia caracterizar a ausência de objetividade dos certames, fundamentando seu raciocínio em deliberações do Supremo Tribunal Federal e deste tribunal. Pode baixar. Vamos lá no grifado. Pode abaixar mais, Adriano. Pode ir lá direto no grifado. Ao contrário do que defendeu a unidade técnica, entendo que a avaliação psicológica, esse é o ministro do TCU. O TCU tem mais poder, de certo modo, que o STF, viu, gente? O STF são 11 ministros, e o TCU são 9, então o poder é mais concentrado. Ao contrário do que defende a unidade técnica, entendo que a avaliação psicológica vem se aprimorando ao longo do tempo e atualmente seus instrumentos de mensuração seguem determinados padrões técnicos, objetivos, como se extrai da definição contida em norma do CFP, resolução número 07/2003. Eu não vou ler de novo, porque vocês já viram. Então, aí a valorização da resolução, a utilização da resolução como parâmetro de uma decisão, de um voto do TCU. Isso é muito importante, é um precedente muito, muito interessante. Pode baixar. Pode baixar. Isso, aí ele termina na utilização da definição da resolução do que seja avaliação psicológica para dizer o seguinte: olha, essa previsão
da resolução do CFP está ok, os CRs podem fazer avaliação psicológica de acordo com os termos de suas próprias resoluções nos seus processos seletivos, com caráter eliminatório. E isso aí me parece que é assim, um filé para qualquer órgão público que seja questionado, pegar essa decisão do TCU aí e desde que ele tenha adotado todos os parâmetros das resoluções, falar, olha, eu adotei todos os parâmetros das resoluções do CFP e está aqui o TCU dizendo que isso está correto, o que eu fiz então está correto. Eu acho que ele é uma possibilidade de muito êxito aí dos concursos que prevejam avaliação psicológica com caráter eliminatório, desde que obedecidos os parâmetros das resoluções que nós vimos. Bom, precisou correr aí no finalzinho, mas era isso e agora a gente fica para o debate para tentar solucionar as questões mais polêmicas. Obrigado. Estamos os palestrantes para compor a mesa para darmos início à realização do debate, que será coordenado pelo presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia da Constituição, Milton Vicari. Bem, eu penso que para a gente conseguir que o debate fosse bastante proveitoso, pudesse aproveitar aqui o tempo, eu penso que as questões poderiam ser respondidas em blocos, vamos dizer, bloco de 3, né? E as pessoas que fossem fazer pergunta podiam fazer no microfone. Agora, a gente pediria que as pessoas fossem falar com uma certa objetividade, que a gente, né, pelo visto, eu percebi que há N coisas que as pessoas querem trazer e acho que pode enriquecer esse dia de hoje, né? Muito bem, as pessoas já estão se apresentando para fazer perguntas, podia chegar aqui no microfone, porque o evento está sendo gravado, então se a pessoa fala, é possível, né, manter na gravação. Parece que o índice de comprimento do cabo ali não permite ir muito longe, não, gente. Bem, então a cada 3 perguntas, a mesa, volta a palavra à mesa, tá bem? Bom, meu nome é Rejane, eu sou psicóloga da Polícia Militar, eu fui chefe do Serviço de Seleção por 2 anos, pedi demissão do meu cargo exatamente porque eu não aguentava mais esse problema com a Justiça, fui trabalhar no Colégio Tiradentes, né? Eu acho que um pouco dessa resposta que a gente está tendo é fruto dos esforços da gente aqui junto ao Conselho. Inclusive, gente, no café eu queria fazer um comentário. Se alguém quer alguma mudança na vida, tem que trabalhar por ela. Nós ficamos 2 anos, todas as segundas-feiras, a cada 15 dias, a gente encontrava aqui para discutir essas questões, né, Júnior, né, Larissa? Então é um negócio muito problemático. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu trouxe uma folha cheia de questionamentos, tá? E eu acho que se eu abrir a boca para falar aqui, eu vou matar todo mundo de raiva. Então a proposta que eu quero fazer para o Conselho é o seguinte, eu quero saber se a CAP continua aberta, como esteve há 2 anos atrás, para os debates, né? Porque eu acredito que a gente tenha que dar continuidade a esse processo, tentando trazer a prática dos profissionais com a instituição que nos defende como categoria. Sabe, eu acho que essa aproximação, essa discussão permanente, ela não vai se esgotar aqui. E assim, uma coisa que eu acho que é fundamental, né, que eu falei com o senhor, doutor, que eu defendo arduamente essa posição do psicólogo contratado não poder apresentar nova prova. Por quê? Porque eu não vou, se eu fiquei ruim numa prova de redação no concurso, eu não vou fazer outra redação, eu vou pedir revisão daquela redação que eu já fiz. Então, o meu argumento vai se basear só nisso. Segundo, se o psicólogo não conhece os documentos normativos do processo do concurso, se ele não conhece o edital, se ele não conhece o perfil, se no edital está escrito que para fazer uma avaliação para aquele concurso, ele tem que fazer parte das empresas que estão credenciadas para aquele processo e ele apresenta um laudo sem conhecer o trabalho que foi feito anteriormente, tá? Então, a minha proposta, eu vim com esse papelzinho aqui, é o seguinte, já são pontos de discussão para a gente construir uma resolução que pode ser a 001 de 2005, Júnior, né? Para definir, qual seria, né, o encaminhamento desse papel, desse trabalho, desse psicólogo que vai entrar ajudando o candidato. E se o candidato é pobre, que o Estado
crie recursos para ele ter acesso a esse tipo de serviço, porque o nosso Estado está aqui para isso, nós temos que exigir isso deles. Nós não podemos continuar tendo essa postura de pobre coitado, senão nós vamos morrer de fome. Aqui já é o terceiro mundo, daqui a pouco vai virar o quinto dos infernos. Né? Então, a gente tem que brigar por essas coisas. Eu vou me assentar, vocês vão me desculpar, eu estou com uma folha cheia, mas eu acho que o jeito é voltar aqui para o conselho, porque senão nós não vamos sair daqui. Eu só queria, porque a pergunta que ela colocou é quanto à questão das reuniões com a CAP, né? Que a CAP é a Comissão de Avaliação Psicológica. Então, eu queria estar dizendo que a CAP sempre esteve aberta e como ela tem posições, às vezes, de estar trabalhando, né, em determinados setores, né, de interlocuções e tal. Eu acredito que agora ela vai estar passando por um outro movimento, porque no dia 27 de agosto, né, todos já estão convocados para estar, né, elegendo aí, né, dia de votação, e aí eu não vou estar mais como conselheira, né, eu vou estar agora como colaboradora da Comissão de Avaliação Psicológica. Então também eu vou estar, né, a Ana, que é a técnica, né, que é o trabalho de ajuda à avaliação psicológica, eu falei, Ana, você pode marcar a reunião e me convocar, porque a Regiane já está cheia de coisa, eu falei até com o Gustavo, né, Gustavo, para a gente continuar, né, o trabalho e estar fazendo, e o próximo conselheiro que vier, né, que for presidir a Câmara de Comissão de Avaliação Psicológica, que continue esse nosso trabalho, né, então eu não vou estar mais, né, presidindo a comissão, eu não vou estar mais como conselheira, mas lógico que vou estar aqui trabalhando, né, porque a gente é uma militante da avaliação psicológica, né, trabalha na área, né, acadêmica, então a gente tem que estar mais aqui dentro mesmo. Então eu também estou aguardando, mas com certeza o trabalho nunca vai parar. Tá? Deixa eu te responder só a primeira coisa e como o pessoal está mais caladinho, ver se a gente provoca o debate um pouquinho. Com relação à questão da psicologia pública, eu acho que essa é uma grande questão. Acho que essa é uma das saídas, né? São poucos os estados em que a defensoria pública funciona, né? Minas, ela funciona, mas os defensores são pessimamente remunerados, né? No Rio de Janeiro, ela funciona um pouco melhor, porque os defensores têm uma paridade com o Ministério Público lá, então eles ganham um pouco melhor e funcionam um pouco melhor. Estados importantes como São Paulo, por exemplo, ela sequer existe, a Defensoria Pública, né? Para quem não sabe, são advogados contratados pelo Estado para defender quem não tem dinheiro para contratar advogado. É basicamente isso. E a questão do acesso a outras profissões liberais também para a população carente, ela é extremamente importante, ela tem sido debatida. Na engenharia, por exemplo, está se criando a engenharia pública. A engenharia e arquitetura pública já tem um projeto que foi encampado aqui em Belo Horizonte, já começou, né? E eu acho que na psicologia talvez seja uma coisa que nós pudéssemos também estar começando a discutir, né? Que é o Estado ter profissionais destinados, não é só para a questão do concurso, obviamente, né? Mas para prestar o atendimento e tudo, né? Para a população carente, isso ser puxado pelo Estado de alguma forma. Então, acho que essa é uma discussão interessante para a gente levar também e que está aí, que pode ser disseminada em outras profissões. Com relação à questão do psicólogo e do candidato recorrente, eu queria primeiro dizer para vocês que eu, lógico, vou ter alguma dificuldade para avaliar todas as nuances da questão, sendo leigo em psicologia. Mas conversando aqui com os colegas e com as técnicas do conselho, eu fiquei me imaginando naqueles concursos em que os testes sejam testes, como é que chama lá? Situacionais? Não? Situacionais, né? Sim, mas pois e também em que possam ter, em que o fator tempo seja importante.
em que é possível ter uma solução de inapto hoje e daqui a 60 dias uma outra diferente. Mas a gente não usa uma técnica só, a gente usa um conjunto e a gente decide pelo conjunto. Pois é por isso que eu... tudo bem. É por isso que eu acho que, assim, a nossa primeira providência diante dessa situação é de não ter uma postura negativa, pura e simplesmente dizer qualquer situação não pode. É por isso que eu acho que não dá para ter essa posição. Eu defendo que a gente deva analisar caso a caso, porque vamos partir do caso concreto. Se eu me deparo aqui com uma situação dessa, de um psicólogo que, enquanto assessor de um candidato em concurso público, fez novos testes. E aí, o que eu faço com esse profissional? Direto digo que ele está equivocado, errado e infringiu o código de ética, infringiu as resoluções? Acho que não posso fazer isso. Acho que tem que analisar caso a caso e verificar. Eu só concordo se ele, depois de ter visto todo o material que foi produzido pela instituição, Isso. houve erro, Aí que eu ia chegar. Aí eu concordo. Isso. Eu acho o seguinte. Ele não vai nem na porta da instituição e manda um teste. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu quase morri de Sim, vergonha. não, eu concordo com você. Eu tava trabalhando. Eu participei agora do concurso do Corpo de Bombeiro como parecista dos recursos que foram apresentados pelos psicólogos, tá? Que entraram com recurso administrativo. Então, o que eu vi? Eu vi, gente, um candidato, ele pegou 2 psicólogos diferentes, tá? Ele foi submetido, o psicólogo não está sabendo, né? Ele foi testado pelos 2 psicólogos, mandou 2 laudos para serem fixados no processo dele, depois ele descobriu que ele não tinha atendido ao que tinha sido dito como a forma, né, do que estava previsto no recurso administrativo. Ele contratou um 3º psicólogo para fazer a revisão dos testes dele. Ou seja, eu acho que essa condição do candidato, como é que eu que estou morando lá em Patinga, um candidato fez prova, que vai ser corrigida aqui em Belo Horizonte, se eu não venho aqui para poder conhecer esse processo e tal, como é que eu vou fazer um laudo? Entendeu? Então, são situações dessas. Agora, por exemplo, eu também trabalhei lá nesse concurso, eu pude avaliar que em 30% dos casos, eram 30 testes, eu peguei 18 para rever. Desses 18, eu encontrei 7 testes que eu fui olhar pormenorizado, eu encontrei falha de aplicação no PMK. Por quê? Porque o manual do PMK prevê o quê? Que se eu tenho uma situação lá de cadeia que ela não está unida, eu tenho que fazer o quê? Reteste. E eu encontrei um monte de gente que não retestou. Tá? Eu sou minuciosa e criteriosa no meu trabalho. E ainda, esse 3º psicólogo que entrou com recurso, o candidato tinha tido um problema no ombro direito, tá? Ele fez uma cirurgia, ele telefonou, o psicólogo telefonou na empresa, né? Diz ele, né, que telefonou, pediu informação, a empresa informou para ele que aquela cirurgia poderia causar danos no desempenho do candidato. Ele não apresentou essa prova para a gente por escrito, tá? Aí quando eu vou fazer a leitura do material, o problema do candidato, ele estava ruim no braço direito, mas ele era muito pior no braço esquerdo. Entendeu? E o que o psicólogo fez? Ele alimentou, né, fomentou a justiça com uma informação. Agora, o juiz que está lá fazendo o processo, ele não conhece nada disso. Entendeu? A justiça, ela não vai chegar aqui no conselho e falar assim, determina que um psicólogo que tem conhecimento dessas técnicas de exame venha aqui fazer perícia nesse material para a gente. Tá? E ele ainda defendeu o tônus vital do candidato, argumentando com uma informação no manual que fala sobre agressividade. Eu fiquei muito impressionada com isso, como que ele deu conta. Sabe? Então, são coisas dessa natureza que eu acho que a gente tem que estar ponderando. Pois o seu depoimento, eu concordo completamente com ele, que é por isso, eu acho que como os casos são extremamente ricos, extremamente diversificados, eu reluto em adotar uma postura de assim, não pode. Tem que analisar caso a caso e aí o psicólogo, eu defendo o seguinte, o profissional tem que exercer a profissão dele, né? A Constituição garante, né? Desde que obedeça a legislação. Então o psicólogo tem que fazer de acordo com os critérios científicos, seguir as resoluções e justificar tudo que ele fizer por escrito. Se ele não conseguir justificar, ele está incorrendo. Eu acho o seguinte, que tanto o Conselho tem que criar uma resolução para regulamentar esse trabalho. Gente,
Vocês falam muito obrigado para mim, que eu abri um campo de trabalho muito bom, isso dá muito dinheiro, mais do que fazer a prova, viu? O pessoal aí cobra 200, 300 reais para poder ir junto com o psicólogo lá na empresa, para poder fazer o recurso dele. Imagina o candidato paga isso para o psicólogo. Agora imagina o Coronel Egg, né, que é o nosso máximo lá, né, da advocacia, que cobra 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para o candidato, e ele tem 500 em cada concurso, gente, 2 milhões de reais, tá? E ele tem uma equipe de psicólogo que trabalha com ele lá, né? Só reforçando o que o Luiz, né? Luiz colocou, que de fato, eu acho que é postura da gente vem para o recurso. Primeiro, o profissional que aceita fazer esse trabalho, ele tem que ter clareza do que é, de quais são os passos, não é? Que ele tem que seguir para isso, porque não é só aceitar e ficar, né, psicólogo de porta de concurso, advogado de porta de concurso, porque isso vem acontecendo, infelizmente, né? E a resposta de fato não é não, inicialmente, não é? Ela é assim, não é sim também não, né? Quero ver qual é o seu argumento e ver, está seguindo os parâmetros, porque o que eles geralmente alegam é assim, no reexame eles acham que tem que fazer uma nova avaliação, porém essa nova avaliação não segue os parâmetros, né, o contexto estabelecido na avaliação original. Inclusive, não estou avaliando soldado, eu tenho um perfil do soldado que determina os objetivos daquela avaliação. Inclusive, aí ele aplica Larissa, qualquer teste lá, que numa avaliação de personalidade clínica, que vai averiguar aspectos amplos, ele pode estar até ok, mas numa avaliação com essa especificidade... Eu queria fazer uma diferenciação aqui também, só um minutinho, que nós estamos discutindo, eu acho que nós estamos discutindo uma questão que ela fica confusa para quem não conhece muito a questão da seleção, que é o seguinte: quando eu falo com a Larissa aqui, com vocês, eu estou falando ainda do recurso administrativo, que ele é uma situação interna da administração, ele não tem nada a ver ainda, não faz interface nenhuma com a justiça. E quando a gente fala do recurso judiciário, aí eu já estou falando, esqueci seu nome, Luiz. Eu estou falando, já, a interlocução já é com o Luiz, já é de outra ordem, ou seja, já existe a justiça, né, intervindo em relação a esse candidato. Então, eu acho que eu tenho essa posição de estar brigando de não ter uma reavaliação no sentido de ter um reexame, ou seja, eu vou rever o material produzido. Eu queria só ler para a gente ficar... É só para eu estar colocando aqui, porque senão a gente pode estar... Eu queria reforçar que eu acho importante a gente começar, então, até tirar daqui até essa proposta de que a gente já monte comissões para estar vendo essa questão do reexame, porque o que eu penso é a gente não negar isto, que isto possa estar acontecendo sim, sem nenhum problema. A forma que ela acontece, porque, como você disse, 7 psicólogos, não estou falando de psicólogo, 7 exames que você avaliou de técnicas lá, tinham problemas com a avaliação. Poxa, isso tem implicação no ser humano que está procurando um emprego. De repente, eu não vejo pode ser por esta falha, pode ser por outras que aconteceram, sei lá, que a gente, né, não está aqui para imaginar, mas eu acho que a gente está aqui para dizer que isso nós temos que estar fazendo com competência e não dizer que quem faz não presta. Né? Porque isso é qualquer um, nós podemos ser solicitados como peritos, podemos estar, e a perversão e a forma ética que cada um vai estar colocando e os desvios, isso não adianta, né? Por mais que você seja, sempre vai ter um que vai burlar. Pega um com um, pega outro com outro, pega outro com outro. Né? Eu acho que a gente tem que fazer um acerto de que isso existe, vamos debater sobre isso é legítimo do psicólogo, né? E vamos trabalhar em cima disso. Bom, então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler meu papel para poder resumir, né? Nós temos uma questão nascente agora, que eu acho que ainda não chegou aqui no conselho, que é o seguinte... Só um minutinho, é porque eu preciso sair, porque eu dou aula 1 hora, e aí eu não vou poder ficar mais, porque eu tenho que ir lá para Pantão. Mas eu continuo sempre atento ao debate e às ordens para se for preciso. Larissa. Muito obrigado, Larissa. Larissa, colocar uma coisa, eu comentando com ela, que eu fui procurado por um candidato que fez o concurso de bombeiro, não foi aprovado para eu, né, como psicólogo, estar reavaliando e tudo mais. Eu não aceitei, que eu não tinha, como é que eu vou aceitar uma coisa, moro lá em Matosinhos,
completamente fora, né? Lembrou? Tchau. E ela também aconteceu a mesma coisa, ter sido chamada. Eu acredito que vários aqui foram chamados para estar fazendo tendo esse papel. Agora, igual a Alice falou, né? Cabe a gente ter essa responsabilidade ética, inclusive, de saber, mas eu tenho condições de avaliar o meu colega fez, sendo que ele está... Nem edital eu conheço desse concurso, nada. Como é que eu vou pegar e vou... É só você procurar conhecer o edital. Tem que conhecer. Eu acho que a gente está discutindo uma coisa que vocês me desculpem, eu estou saindo, sabe? Vou dar um critério aqui para nós. Que sirva para nós todos. Nós estamos o tempo todo procurando ética fora. Ética é uma coisa que tem dentro. A gente não precisa de relatório de ética, não. Ética é um negócio que a gente tem dentro da gente. Não existe escola de ética. Tem educação, né? Então, você vê, essa questão que eu coloco de não aceitar, é uma coisa que está no processo. Ô, gente, não serve. Gente, espera um pouquinho. A pessoa que estava falando lá atrás, que foi interrompida por essa senhora que saiu, ela continuou com a palavra. Vou esperar terminar de falar. Gente, eu sou educada, tá? Eu sou mal criada, mas educada eu sou. Por isso que devolvi a palavra para você. Eu sou mal criada. Então, eu acredito o seguinte, é a mesma coisa você estar interferindo ou inferindo, usando o tempo que quiser, desde um trabalho de um colega, sem ter o pré-conhecimento desse trabalho, da história desse trabalho. Então, se, por exemplo, o Estado conseguisse ter, né, a gente para estar atuando nesse papel, é completamente diferente. A gente vai estar junto desse processo. Eu usando o exemplo do Corpo de Bombeiro, eu liguei para a Bia, você deve conhecer, falei, Bia, me ligaram aqui pedindo isso aqui, eu não estou entendendo nem nada, nem sei o que esse homem está querendo comigo. Ele não sabia nem falar o que ele queria, assim, olha, eu preciso de um psicólogo para me colocar dentro do Corpo de Bombeiro. Eu falei, o que é isso, meu filho? Você está doido? Era uma coisa por aí que eles estavam procurando a gente. Tá, então, vou rever isso aí, né? Primeiro nós vamos trabalhar nisso aí. Você podia falar alguém, gente? Escuta, gente, é importante que as manifestações sejam gravadas, porque senão depois a gente só grava. Se as pessoas não falarem no microfone, a gravação fica uma balbúrdia e a gente vai ter que cortar da fita depois. Eu acho que é importante as manifestações. Não pode cobrar direitos autorais. Falou o jurídico. Meu nome é Rose, eu sou da empresa Solução Recursos Humanos e tenho assim, há mais de 25 anos que eu milito na área de seleção de pessoal. E o que está, mais uma vez, ficando claro para mim aqui, é o racha que tem na nossa profissão enquanto selecionadores, né? Então, acho que a gente fica muitas vezes no discurso e eu acho que essa questão até desse recurso de concursos públicos está, mais uma vez, reforçando essa questão nossa de ficar um contra o outro. Então, eu acho que a gente tem que se unir e fazer dessa profissão realmente assim, o nosso modus operandi, porque... Entendeu? Fica um de um lado, outro do outro, eu acho que não é legal isso. Eu acho que está faltando isso aqui. E eu acho que o Conselho, mais uma vez, falha nesse aspecto. Entendeu? Eu acho que ele tem que nos puxar e nos ajudar a dar resposta para a sociedade nesse sentido também. E isso é uma coisa assim, da minha visão, já coloquei isso aqui no Conselho várias vezes, por isso que eu ainda não vim trabalhar aqui em alguns momentos, né, participando como regente aqui. Mas eu acho que a gente continua muito dividido. Na medida que chama uma pessoa, um outro psicólogo, ele se coloca do outro lado da mesa contra um colega de profissão, está falando assim, a profissão sua é vulnerável sim, ela é cheia de subjetividade sim. E a gente não produz nada. É só um desabafo. Só dar um depoimento rapidinho em relação a isso aí. Eu trabalho na profissão que a gente luta um contra o outro o tempo inteiro. É lógico, o advogado é sempre um contra o outro e pior que sempre sai um falando, sempre sai arranhado, porque no processo alguém ganha. E se alguém ganha, o outro que perdeu fala mal do advogado. E nós todos falamos mal dos juízes, né? Mas eu acho que nessa questão aí que ela tocou, eu acho que é importante, dentro do que o judiciário tem decidido, é o seguinte: o psicólogo que está trabalhando no órgão público, na assessoria dos órgãos públicos, procurar fazer o edital o mais claro, o mais detalhado, o mais completo possível, né? Nós aqui acabamos de passar por um trabalho grande para fazer o perfil profissionográfico, né? Foi feito, né, o perfil profissionográfico para a nossa seleção aqui, de ter um edital que possibilite também que o colega, que o outro que vai vir fazer um recurso, ele tenha as ferramentas que ele necessite para fazer esse recurso depois. Porque só jogar para ele, ele não fez e tal,
Então, quanto mais bem feito for o edital e quanto mais ferramentas ele possibilitar para o outro, para o psicólogo do candidato não recomendado poder fazer o trabalho dele, eu vou poder mais também cobrar dele. Olha, estava tudo no edital, estava tudo direitinho, a documentação estava ok, você não utilizou porque não quis, ou porque não sabia, e neste caso não saber é errado. Né? Então, eu acho que essa questão desse trabalho, de um contra o outro, tem que ser trabalhada, né, para ser pleonástico, trabalhada, e essas questões dos editais são importantes neste ponto, porque você possibilita que o outro, na hora de fazer o recurso, esteja mais fundamentado e possa até mais cobrar do outro também. Mais alguém, gente? Depois da levantando para sua pergunta, eu gostaria que essa última que falou aqui, a Rose, que você talvez falasse um pouco mais, porque eu não sou da área de avaliação psicológica. Eu estou aqui como presidente da COF, Comissão de Orientação e Fiscalização. Como eu não sou da área de avaliação psicológica, eu sinto bastante à vontade para lhe perguntar, para entender um pouco mais do que você está dizendo. E é possível que, se você pudesse falar um pouco mais do que você acenou aqui, a gente pudesse, enquanto Conselho de Psicologia, estar entendendo um pouco mais a gente, nós outros que não somos da área de avaliação psicológica, e talvez sendo, né, eu estou dizendo o seguinte, ela daqui que vai falar, em seguida, se pudesse, você podia, se você sentir à vontade, tá bom? Bom dia, gente. Meu nome é Mariana, sou psicóloga da área organizacional. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Luiz a respeito de processos seletivos em empresas privadas. Essas resoluções, não, esses pareceres jurídicos, tudo isso que foi conversado aqui, até essa questão do reexame, as coisas que o senhor apresentou, você acha que isso vai abrir precedente também para seleções em empresas privadas? E como que deve ser o nosso posicionamento nesse sentido? Na área privada, não está explícito, como está para a área pública, pela Constituição, a questão da igualdade no acesso ao emprego, no caso. Né? É claro que o princípio da igualdade vale para todos, vale. Né? O princípio da igualdade, que é o principal argumento aí de todos esses recursos, todos esses questionamentos judiciais, ele aparece na Constituição umas 5 vezes. Né? E aparece de forma específica na questão do ingresso no cargo público. Então, é claro que ele ganha interpretações diferentes e contornos diferentes em cada momento que ele aparece. Então, na questão do cargo público, ele aparece com esse viés, com esse entendimento que foi apresentado por essas decisões aí. São sempre decisões para ingresso na carreira pública. Para ingresso em empresas privadas, a interpretação seria um pouco diferente, não seria tão restritiva. O direito do trabalho hoje, se você for interpretar puramente pelo direito do trabalho, você não teria que... é livre. Qualquer teste, qualquer tipo, não precisaria de estar cumprindo todos aqueles requisitos, todas aquelas exigências que o judiciário tem feito para o setor público na esfera privada. Mas há uma tendência de isso também se flexibilizar um pouco e de ter uma interpretação da igualdade mais parecida também para a esfera privada. Agora, todas as questões administrativas, se a empresa precisa fazer o exame psicológico, a avaliação psicológica para contratar, não. Ela não precisa. Ela quer fazer? Ah, sim, eu vou fazer. Então, tem que fazer de acordo com as resoluções do Conselho. A parte administrativa, a parte do exercício profissional, tem que ser observada pelo psicólogo. Eles estão trabalhando numa seleção pública, no órgão público, ou eles estão trabalhando para uma empresa privada. E isso, a parte administrativa, é a mesma coisa. Tá? Eu vou repetir a pergunta dela com uma outra fundamentação. Vamos lá. A Constituição Federal fala que nenhum cidadão é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não esteja prevista em lei. As profissões de risco, né, como por exemplo de motorista, de pessoas que trabalham armadas, elas têm uma lei que fundamenta a utilização do exame psicológico. As outras profissões eu desconheço se há ou se não há lei.
Mas se uma empresa privada usa a seleção, na seleção dela, o exame psicológico, um candidato que é reprovado, se vê, né, lesado no seu direito, entra na justiça contra aquela empresa, contra o exame psicológico, alegando esse inciso, né, dos direitos fundamentais da Constituição Federal, ele ganha na justiça, segundo as suas... Como é que fica essa história, né? Segundo a bola de cristal, bom... Eu te diria o seguinte, como é uma questão que vai ter que ser apreciada pela Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho vão tender a não dar ganho de causa para essa pessoa. Vão tender a não dar ganho de causa porque eles se concentram na CLT. Eles vão se concentrar na CLT. A experiência que nós temos, os conselhos são muito ricos porque eles são órgãos públicos, como eu falei para vocês, mas os empregados aqui são seletistas, são regidos pela CLT. Então, a gente lida com a questão trabalhista aqui dentro, às vezes na Justiça do Trabalho e às vezes na Justiça Federal. E os juízes da Justiça Federal, eles têm um enfoque muito voltado para a Constituição, para a questão da administração pública. E os juízes trabalhistas, um enfoque mais voltado para a questão puramente da CLT. E o que a gente percebe é que, quando é um juiz do trabalho que está decidindo, ele não extrapola muito aqui, ele fica no arroz com feijão da CLT. Quando é um juiz federal, isso tende a ser mais valorizado. Mas, tentando ser objetivo na sua resposta, atualmente acho que não. Se ele conseguir levar esse recurso até os tribunais superiores, chegando à STF, é mais provável, mas nas primeiras instâncias, mais difícil. O que eu queria estar colocando é exatamente assim, eu vejo a psicologia, né, na área de avaliação como uma coisa única. Então, o meu objetivo quando eu vim aqui hoje era estar estudando alguma coisa única. Então, assim, fui colhida pela surpresa que está muito direcionado para a questão de avaliações dentro de concurso público. E eu acho que nós temos que ser fortes, né, como profissionais, mas assim, sem esse racha mesmo que eu sinto na nossa atividade. Sabe? Eu acho que o psicólogo ele tem que ser competente pelo estudo dele, pela atualização dele, como a Larissa falou. Acho que é por aí que a gente ganha o nosso espaço, né? Mas eu sinto que a gente não faz isso como... Não tem espírito de corpo dentro da profissão. Sabe? Eu percebo alguns profissionais, assim, uns praticamente contra o outro. É uma coisa muito interessante isso na nossa profissão. E eu trabalho na área privada, né? Já tive experiência com a própria Rejane, né? A Solução já vem prestando serviço nos últimos concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, que a gente teve que aprender muito da questão pública, né? Em termos de perfil mesmo de cargo. Porque a gente sabe que na instituição privada, o perfil é bem diferenciado, né? Do militar, do Corpo de Bombeiro, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o profissional é que não está preparado. Então, ele se sente vulnerável e não consegue apresentar o trabalho dele perante um juiz, porque ele não tem a competência técnica para isso. Então, tem tanto psicólogo falando, eu não acredito em teste, quando eu acho que a postura teria que ser diferente. Não, eu acredito e assim, valorizo até quem trabalha. Se eu não tenho a competência técnica para trabalhar, tudo bem, mas eu acredito nele como instrumento de trabalho. Não vou divulgar esse teste na internet, não vou criticá-lo, desqualificá-lo, desmerecê-lo. Sabe, esse tipo de reflexão que eu queria estar fazendo aqui. Eu esperava que tivesse aqui também hoje. Sabe? Mas no âmbito realmente geral. Não sei se te respondi, mas uma reflexão só. Mas aqui, que ainda não falou, e essa vai testar. Eu já falei, né? Eu também não falou. Alguém que ainda não falou, quer se manifestar? Usar até como exemplo, né? Tem um microfone na frente, viu? Ele falou que aqui tá tranquilo, minha voz é baixinha, apesar de rouca, né? Eu trabalho em empresa, tipo a Solução, até conheço o pessoal, fiz até com vocês, não sei se está lembrando. E tem uma empresa, cliente minha, que ela faz um trabalho de avaliação psicológica para funcionários, novos funcionários, empreiteiros, qualquer pessoa que a empresa considere que vai trabalhar numa área de risco, tá? Normalmente
motorista que vai trabalhar em altura, às vezes a pessoa, o pedreiro vai pintar uma parede 5 minutos, mas é acima não sei quantos metros, tem que fazer pela avaliação. E eu fiz também em outra unidade desse cliente meu. Tá, fiz na fábrica, o pessoal da fábrica. Passou um tempo, eles me chamaram para aplicar nos empreiteiros dessa outra unidade. Bem, viajei, cheguei lá. Todo mundo tinha passado por uma avaliação com uma outra psicóloga da cidade próxima e todos tinham sido reprovados. Eu não sabia, até então eu não sabia disso. Quando eu soube, eu chamei o pessoal da empresa, falei, gente, o que está acontecendo? Vocês estão me chamando para aprovar o pessoal que foi reprovado, não estou entendendo o que vocês querem comigo. Só que o que acontece? O pessoal que foi reprovado, vamos dizer assim, né, pela colega, eles estão na empresa há 20 anos, né, trabalham, prestam serviço na empresa há mais de 20 anos, trabalham na parte de mina, cimenteiro, essa parte de... que mexe com escavação, explosiva, essas coisas. O pessoal realmente nível semi-analfabetos, só que a empresa usa, por exemplo, se você é mecânico, o seu cargo é técnico. E dentro do que a empresa queria, quem tinha o cargo técnico tinha que fazer, segundo grau, tinha que fazer o RAVE na época. Só que eu sei disso porque eu acompanhei todo esse processo quando começou. Contratou uma psicóloga que não sabia, então via lá, técnico de mineração, RAVE, o cara é semi-analfabeto, fazer um RAVE, tá? PMK, não, PMK tudo bem. Aplicou o... Tem uns que não conseguiam fazer pra você ter uma ideia, o fator P na época. Então ela foi baseada nisso e reprovou todo mundo, pegou lá. Segundo grau, então é RAVE, né? Tá, vamos aplicar RAVE nesse. Não queria nem saber. Então o que eu falo, Lizinha, quando nós somos chamados para estar reavaliando uma avaliação que uma colega nossa fez, a gente tem que primeiro conversar com essa colega, na minha opinião, para saber qual é o contexto daquilo ali. Provavelmente, talvez eu faria o mesmo que ela fez, se eu não conversasse não procurasse mais informações. Técnico pra gente é o quê? Segundo grau, não é? A princípio, técnico e mecânico é um cara que fez curso técnico e mecânico numa escola técnica. Lá não. É gente que está lá na fábrica desde que abriu há 40 anos e foi sendo promovido, chegou ao nome de técnico, mas não estudou. Aí você vai e aplica de acordo com o que o manual manda. Quer dizer, acho que igual você está colocando, acompanhar, igual o nosso colega falou, ler o edital. Não é questão de ler edital, de ler isso aqui, não. É questão de saber a realidade. Não adianta eu ler o edital, sendo que a pessoa fez o PMK no lugar todo bonitinho, eu vou aplicar ele PMK no lugar barulhento, numa mesa diferente, sabe? De uma forma diferente. Vai inferir, sim. Como é que a gente faz com isso, então? Sabe? Isso que eu fico pensando. Aí vem a terceira colega, não, vou reprovar de novo. Aí fica, né? E aí tá entrando o quê? O que acontece? Eu falei, gente, peraí, eu tenho que rever. Eu fiquei muito indeciso em relação a fazer ou não esse trabalho. Eu falei, deixa eu ver um laudo dela. Quando eu vi um laudo, eu falei, não, realmente, não é que ela trabalhou mal. Ela trabalhou mal informado. É diferente. Então eu tenho que estar revendo isso aí. Porque muitas vezes a gente não pega as informações necessárias. Gente que trabalha em empresa, igual eu trabalho em empresa de mão de obra, né, de faço seleção, eu não faço uma seleção sem ir na empresa. Sem pelo menos ver a que cor que é a sala que ela vai trabalhar. Mas não faço mesmo. Claro que a segunda, a terceira, depois que eu já fiz várias, já conheço toda a empresa, não tem necessidade de eu estar indo lá toda vez, mas até chega, né? Não é aqui de novo. Mas muitas vezes as coisas acontecem, manda laudo por fax para mim, manda laudo pelo correio. Eu falei, não, o laudo só entrega pessoalmente e discute de cara a cara com a chefia direta. E isso não acontece, a gente sabe que não acontece. Ah, por que seu laudo é tão mais caro que o do outro? Ah, porque eu saio daqui da minha empresa, vou lá na sua empresa, a hora que você quer que você marque, no dia que você pode, para sentar com você e te falar o que eu estou te entregando. Por que esse sim e esse não? Tá? Eu tive caso de empate, a empresa queria o mais bonitinho e o outro queria o que era negro, porque era para trabalhar na operador de ponte rolante, tinha mais poeira. Então o negro era melhor, isso os engenheiros. Aí eu falei assim, bom, mas os dois estão aprovados. Eu falei assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, gente, então os dois estão aprovados pelo laudo, estão aprovados tecnicamente, vamos fazer então uma questão de... Vamos ligar a empresa anterior, pegar dados. Aí descobriram que um entrou na justiça, o que podia pegar poeira, né? Entrou na justiça e entrou o que não podia pegar poeira. Então você vê como que a coisa funciona. Né? Então vamos rever isso aí, qual é o papel nosso nessa história toda. É complicado, gente. Tá? O que ela falou é muito sério e muito certo. Eles não podem sair um contra o outro, não. Pelo contrário, né? Eu acho que a seleção no concurso público ela veio, né, dessa prática da seleção nas empresas particulares.
Mas eu queria chamar a atenção pelo seguinte: quando a gente está nesse processo de concurso público, a gente passa por um crivo muito rigoroso. E você tem que sentar na mesa de um juiz para discutir um laudo com ele, para discutir um processo com ele, correndo o risco de ver o seu registro de conselho ser cassado por uma falta cometida, eu acho isso muito grave. Então, acho que a gente não pode perder de vista, né, que esse é um trabalho visto e revisto pela nossa justiça. Então, nesse ponto, eu chamo a atenção da importância, né, da gente estar aprimorando o nosso trabalho. Bem, eu vou, pelo visto, acho que as pessoas que queriam se manifestar já se manifestaram, né? Eu vou passar a palavra para a conselheira Júnior para ela dar, encerrando a parte da manhã. Agora, eu gostaria de dizer para vocês que às 16h30, quando a gente terminar o seminário, os minicursos, nós vamos sorteando 3 livros do mesmo, tá? Que o Conselho de Psicologia produziu esse ano. É um livro que não foi feito em grande quantidade, mas para divulgar um certo tipo de reflexão. E no final da tarde ele estará sendo sorteado, 3 livros serão sorteados para o auditório. Vou passar para a Júlia para ela encerrar. Bom, gente, eu só queria estar pensando aqui junto com vocês, porque acho que essa nossa mesa me fez pensar algumas coisas. E eu queria estar falando para vocês. Primeiro, que eu não vejo que há diferença entre a questão do público e do privado no sentido. Eu não vejo essa diferença, tá? Eu penso que são áreas diferentes, assim como nós no exercício profissional temos áreas diferentes de atuação, hospitalar, jurídica, etc. Tal. Somos regidos sob a mesma égide, que é as mesmas resoluções, o mesmo código de ética. Então, se nós estamos dando ênfase aqui às resoluções, e esses avanços já têm repercussão nos pareceres que o Gustavo nos trouxe, né? Porque tem os pareceres dos desembargadores, são todos muitos, um que você apresentou ali, tá falando, parece até a resolução, está aqui a resolução. São porque é necessário fazer isso. Na esfera privada é diferente nesse sentido, mas o exercício do profissional, da psicologia é a mesma. Eu penso que a gente não tem respostas, e por isso esse seminário é uma forma da gente iniciar esse debate. Porque ser diferente não é ser contra. E eu acho que a gente tem que ter clareza disso. Nós não estamos contra um psicólogo, né? Eu não estou contra ninguém, né? Eu acho que a gente ser diferente é outra coisa. E eu pelo menos, até um pensamento, escuto isso aqui muito nas comissões, eu defendo que a gente possa ter, sim, um reexame, um reteste, por que não? Né? Eu acho que assim, agora, sob que condições, né? Obedecendo talvez algumas resoluções essas que não estão baseadas em normas, mas como eu apresentei as outras, em questões epistemológicas, porque não adianta a gente fazer norma se não sair da base, né? Eu costumo brincar, não adianta a gente fazer uma lei, né, de dizer que menino não pode mais andar de sandália de borracha havaiana na escola pública, né, ou de qualquer coisa. Não adianta, porque o Brasil é tropical, é muito calor, é o lugar mais barato que tem, eles vão continuar continuando a norma. A gente tem que fazer um trabalho educativo para dizer, olha, os meninos caem muito, machucam muito, quando eles vão de chinelo, não sei mais o que, é diferente. Então é o que nós estamos fazendo. Então eu faço uma convocação mesmo, nós todos aqui, né, para que a gente possa estar debatendo esse espaço. E sob que condições que a gente quer. Porque senão nós mesmos estamos colocando o colega que está fazendo um reteste como se estivesse contra a gente. Né? E aí ele não presta, não agina, né? Pois é, mas eu acho que assim, depende, Rejane. Eu acho que o fato da pessoa estar fazendo um reteste não quer dizer que ele é contra a norma do concurso. Ele pode estar fazendo tudo certo e estar detectando uma falha de aplicação que pode valer para uma pessoa que pode estar implicando no trabalho. Qual que é o problema? Às vezes aquele dia você falou mesmo. Entendeu?
presidente, eu peguei dessa vez lá. Nesse sentido. Não, eu não acho que são todos os casos, não estou fazendo uma defesa para isso, acho que a gente tem que ampliar a discussão. Eu só estou querendo provocar mesmo que a gente tenha discussão, que a gente não se feche desse debate e a gente não se feche que a gente é contra, mas que a gente pode ter posições diferentes. Tá? Pois bem, gente, então, vou ter uma palavra aqui para o Silene. Gente, nós vamos fazer um intervalo agora de 1 hora para o almoço e daremos continuidade aos trabalhos pontualmente às 13h30. Obrigada.